Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando exatamente neste momentinho aqui, a partir de agora, o nosso programa Manancial de Água Viva. É bênção do Senhor. Ele é quem nos traz todas as tardes aqui para fazermos o ir que Ele nos manda, quer falar da sua palavra para todos aqueles que estão necessitados. E ainda eu quero dizer para vocês que a felicidade não chega para quem tenta ser perfeito, viu, queridos? Exatamente, não é assim. Ela não chega para quem tenta ser perfeito todo dia. A felicidade chega para quem tenta ser o melhor a cada dia. Sabe por quê? Porque onde há amor, há esperança. E onde há esperança, sempre haverá um recomeço. Em nome de Jesus. Boa tarde. Estamos chegando. Nosso programa nesta tarde de hoje. Deus se faz presente todos os dias nesse programa, porque Ele se agrada de sempre estarmos falando da palavra dEle e falando para todas as grandes maravilhas que Ele faz e continua fazendo, em nome de Jesus. E por isso que agora, neste exato momento, está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Nossa sede sacia, manancial de água viva. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Mais que uma oportunidade, uma experiência abençoada, cruzada de evangelismo, empreendedorismo e ação social, o Peregrino, dia 15 de outubro, na Praça do Posto de Saúde, no bairro José Carlos de Oliveira, Caruaru, Pernambuco, com atrações musicais, culto e administração da Palavra de Deus. Faça sua caravana. Você pode fazer sua caravana sem custos para a sua igreja. Haverá 3 sorteios de R$500. Participe! Deus tem uma bênção para você. Mais informações, ligue 99595-3486. Meu nome é Betânia Taide. Eu escuto o programa da pastora Renê aqui em Olinda. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Alimentação saudável é o assunto de hoje no programa Manancial de Água Viva. Afinal, qualidade de vida também traz felicidade. Chegando. Queridos, como falei para vocês ontem, a respeito desta nossa segunda mensagem, que esta semana o nosso assunto será abordado aqui no programa Manancial de Água Viva sobre alimentação saudável. É bom vocês ouvirem um pouquinho, né, ficar ligado, para que vocês possam entender como você deverá levar a sua vida com uma alimentação saudável, tomando uma alimentação saudável. Ele é um tema bastante interessante, viu? Alimentação saudável é um tema bastante interessante.
Por exemplo, uma dieta saudável é uma prática dietética que ajuda a manter ou melhorar a saúde em geral. Uma boa alimentação fornece ao corpo os nutrientes essenciais, os fluidos, os aminoácidos essenciais, as proteínas, os ácidos graxos, as vitaminas, minerais, calorias suficientes. Portanto, uma dieta saudável pode ser satisfeita por uma variedade de alimentos de origem vegetal ou animal. Ela fornece a energia necessária, sem expor a toxicidade ou ganho de peso excessivo devido ao consumo excessivo. Agora, uma alimentação saudável, além da atividade física, também é importante para reduzir os riscos à saúde. Quais são esses riscos? Vou falar para vocês agora. A obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensão e câncer. Agora, como ter alimentação saudável? Como é que as pessoas têm alimentação saudável? Quais são as dicas que elas seguem? Então, vou dar para vocês agora. Beber 2 litros de água por dia, ter uma alimentação variada, alternando as frutas e legumes que são consumidos diariamente e variando entre carne, frango, peixe, com principais fontes de proteínas. Reduzir o consumo de sal, isso é muito importante. Preferido usar temperos naturais, como alho, cebola, pimenta, manjericão e salsa. Preferir também, meus queridos, alimentos integrais. Evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura. E além disso, é importante você preferir alimentos naturais, poucos processados, pois possuem uma quantidade maior e melhor de nutrientes do que alimentos processados. Tá certo assim? Vai seguindo isso aí, né? Durante essa semana nós iremos continuar o assunto, uma alimentação saudável. Amanhã continuaremos a falar desse tema. Agora, isso aí é muito importante para quem quer viver bem, né? Afinal, meus amados, qualidade de vida também traz felicidade, com toda certeza, em nome de Jesus. Por isso, me despeço agora para todos vocês, e dizendo e pedindo que Deus abençoe a todos, no sentido em geral, em nome de Jesus. Portanto, eis aí mais uma fonte importante e maneira interessante de como você terá uma alimentação saudável. Amém? Então, até amanhã, se Deus permitir. E eu deixo para vocês o meu tchau, tchau. Refrigera a nossa alma, é quem a nossa sede sacia. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Deus quer fazer com que você experimente uma liberdade que você nunca experimentou antes. Ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou orar para que haja libertação na sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e coloque aqui a seguinte frase: eu quero viver em liberdade. Se você crê que Deus vai te libertar. E se você quer receber todos os dias uma palavra que vai te fortalecer, te edificar, renovar a sua fé e o seu espírito e te preparar para enfrentar as batalhas da vida, basta você se inscrever aqui no nosso canal. Tiago capítulo 1, verso 25 está escrito: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quando a Bíblia fala de liberdade, ela não fala dela como o mundo nos ensinou. Não é a capacidade de podermos fazer tudo aquilo que quisermos o tempo todo, mas sim a capacidade de vivermos em paz e vivermos em abundância tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A liberdade que Deus nos oferece nos liberta daquilo que no primeiro momento se mostra como algo bom, mas que depois nos suga por completo, fazendo até com que não consigamos mais nos identificarmos. Seja um vício, um relacionamento marcado pela dependência emocional, um hábito que nos prejudica e etc. Deus nos liberta até mesmo de uma mágoa que carregamos dentro de nós contra alguém, pois mesmo que não percebamos, isso nos prende e nos afeta em todas as áreas da nossa vida. Se coloque na presença do Senhor hoje, para que você experimente essa liberdade que só é encontrada em Jesus. Não tenha medo se algumas coisas começarem a ser transformadas na sua vida, se alguns relacionamentos começarem a se romper e se alguns ciclos viciosos que muitas vezes nós não percebemos forem encerrados. Muitas vezes o que achamos que nos traz liberdade, na realidade está nos matando aos poucos e nos deixando cada vez mais prisioneiros. A liberdade que Deus nos oferece é completa e verdadeira, portanto, se entregue a Ele. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos eternamente gratos, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, te agradecemos porque o Senhor hoje abre os nossos olhos para as coisas que não conseguimos enxergar e até mesmo aquelas que não queremos ver. Nos perdoe por querermos viver uma falsa liberdade e por insistirmos em coisas que nos fazem mal, que nos sugam e que nos aprisionam. Hoje nos colocamos em Tua presença, pois queremos experimentar a verdadeira liberdade que só é encontrada no Senhor e queremos viver nela. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente as nossas postagens. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a Tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que os meus.
tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me... Declare isso, diga! Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa. Oh, glória a Jesus! Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia não me esqueço de ti. Eu me lembro do que eu te disse, eu me lembro da promessa que eu te fiz. O Senhor está dizendo: eu vou cumprir. A tua palavra diz maiores e maiores, bem maiores que os meus. E os teus caminhos são elementos, orecalaia, bem maiores que... Ai, Merguia Suia, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, eu sei. Levante suas mãos para declarar: sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa. Ou talvez você que esteja aí me assistindo esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravolta. Mas o Senhor está dizendo para você aqui e aí: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E eu vou profetizar isso. A tua palavra é a palavra dele que diz: seus pensamentos maiores e maiores, bem maiores que os meus. É a tua palavra, ela que diz, ela que diz, maiores e maiores. Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado, levantar para cantar isso? Diga: sei que nunca me abandonou.
sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca, não, sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Mais que uma oportunidade, uma experiência abençoada cruzada de evangelismo, empreendedorismo e ação social, o Peregrino. Dia 15 de outubro, na Praça do Posto de Saúde, no bairro José Carlos de Oliveira, Caruaru, Pernambuco, com atrações musicais, culto e administração da Palavra de Deus. Faça sua caravana. Você pode fazer sua caravana sem custos para a sua igreja. Haverá 3 sorteios de R$500. Participe! Deus tem uma bênção para você. Mais informações, ligue 99595-3486. Eu, Joel Barbosa, escuto a rádio aqui em Olinda, da programação da pastora Reni, em Olinda. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Meus amados, nós veremos um pouquinho agora a respeito desta pequena mensagem sobre amargo resultado. Vamos ver como acontece com este amargo resultado. Pelo título, não deve ser uma coisa muito agradável, nem uma coisa boa. Mas eu vou direto para o livro sagrado, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus nos escreve dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, aqui a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo. Fiel, aquela pessoa firme, pessoa forte, pessoa sincera, né? Ele é fiel. E Ele é também, além de ser fiel, Ele é justo, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Agora, esse fiel e essa justiça é justamente para que nossos pecados sejam perdoados. E nossos pecados sendo perdoados, Ele com certeza irá nos purificar de toda injustiça. Com toda certeza a respeito disso. Vamos, queridos, agora lá para o Antigo Testamento novamente, na história de Caim e Abel.
Eu creio que muitos sabem dessa história de Caim e de Abel, mas não gostamos de pensar no preço que Caim pagou, não. Não gostamos disso, não. De pensar naquele preço que Caim pagou. Nós podemos, talvez, queridos, até achar que Caim ele deu uma escapadinha pelas tangentes. Eu creio que, mesmo que não merecesse, ele não merecia. Ele merecia, sim, a morte. Mas ele escapou pela tangente. Mas ele merecia, no momento, era a morte. Mas foi poupado. Foi poupado, e depois disso ele ainda recebeu a proteção contra terceiros. E tem mais, ele ainda pôde viver, casou, teve filhos. Parece injusto, não? Isso que aconteceu com Caim. Mas, queridos, olha, escuta só o que eu vou falar agora. O resultado para Caim foi muito mais amargo do que pensamos. Morreu, se ele morresse naquele momento, acabou, pronto. Mas Deus poupou, porque ele teria que ter um resultado muito mais amargo. A reputação de Caim, ela ficou destruída. Esse foi um dos pontos principais. Será que você conhece alguém que já passou por isso? Não, já passou por isso, será? Não importando se foi justo ou injustamente. Você sabe o que isso pode acarretar na vida de cada um? Então, queridos, para Caim, naquela ocasião, o castigo foi ficar isolado. Ele passou a viver, olha, como nômades, sem rumo, sem definição. Mas o pior para ele aconteceu, está lá no versículo 16, está escrito assim: ele afastou-se da presença do Senhor. Quando ele matou seu irmão, que fugiu, ele afastou-se da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não queria reconhecer o erro dele. E dessa maneira ele não podia mais contar com o apoio de Deus no seu sustento. Ele ainda teve outro castigo amargo. Ele foi condenado a trabalhar exaustivamente, sem receber em troca o que ele precisava e o que ele esperava. Mas vejam bem, vocês que me escutam, esse é justamente o resultado de qualquer pecado que nós cometemos, ou também de qualquer pensamento, ou também qualquer ato que nos afasta de Deus. Agora vejam bem, inicialmente isso aí pode parecer vantajoso, mas seu fim, com toda certeza, queridos, será de desespero. Então não haja assim como Caim agiu, em nome de Jesus. Agora eu quero dizer, continuando a falar para vocês, que embora esse relato de Caim seja triste,
Esse relato é justamente para nosso benefício, que a Bíblia não o omite, mas nos serve de alerta. Não se engane não, viu, queridos ouvintes, que me escutam. Vocês estão me escutando nesta tarde. Mesmo, queridos, que o seu pecado não seja igual ao de Caim, igual ao de Caim, queridos, mas ele é suficiente para lhe causar o mesmo resultado amargo. Mesmo que não seja igual, mas é suficiente para causar para você um resultado amargo do pecado que você está cometendo ou cometeu. Não tente, meus queridos ouvintes, esconder essa verdade de si mesmo. Não esconda não, seja fiel, seja sincero. Agora, a nossa verdade bíblica, ela não termina por aí não. Basta que você leia o versículo em destaque. Tá certo assim? Não se abandone ao desespero. Se liga nisso. Não se abandone ao desespero. Sabe por quê? Porque Deus nunca rejeita alguém que se arrepende de verdade. Então não vai pelo desespero, não vai pelas loucuras, não vai por isso não. Porque Deus, nosso Criador, Redentor, Salvador, Ele nunca rejeita alguém não. Principalmente esse alguém que se arrepende de verdade dos seus pecados. Tá bom assim? Porque é mesmo assim que o Senhor nos orienta a respeito deste amargo resultado. E encerrando nossa mensagem, eu quero dizer para vocês o que está no livro sagrado, Isaías 55, versículo 7, parte B, ele diz: volte-se para o Senhor, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, se você não está levando a vida correta, né? E mais coisas, volta para o Senhor rápido, imediato. Sabe por que Ele quer isso? Porque Ele quer dar de bom grado o perdão dele para você, para os seus pecados, para os seus vícios, suas maldades. Ele quer dar esse perdão, Ele quer que você seja uma pessoa fiel e que tenha a sua vida voltada única e exclusivamente para Ele, porque Ele é que é o Deus de nossas vidas. Ele é que é aquele que controla todos os nossos instantes, segundos de nossas vidas. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Consolador. E Ele pagou um preço tão alto quando morreu na cruz para nos salvar. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Esse desesperar aí, você pensando que é o fim, falta de preparo. Quero ensinar você. Sabe essa sensação que tudo deu errado, então falta de preparo. Quero ensinar você. Preciso te preparar. Eu sei dos seus limites, sei da sua força. Conheço bem seus pontos fracos que existem. Conheço bem você como ninguém. Um bom soldado você já viveu tanta coisa e ainda tá de pé. Eu acredito tanto no
você estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. Mas eu quero treinar você, amadurecer você. Vou te deixar preparado, bem estruturado, pra poder vencer. Deixa eu treinar você. Filho, eu vou treinar você. Preciso te preparar. Eu sei dos seus limites, sei da sua força. Conheço bem seus pontos fracos que existem. Conheço bem você como ninguém. Um bom soldado você é, já viveu tanta coisa e ainda tá de pé. Eu acredito tanto no potencial que você é. Mas eu quero treinar você, amadurecer você. E quando você estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. Eu quero treinar você. Eu quero treinar você, amadurecer você. vou te deixar preparado, bem estruturado, pra poder vencer. Deixa eu treinar você. Filha, eu vou treinar você. Filha, eu vou treinar você. Estou te preparando pra o que há de vir. Filho, eu vou treinar você. Filho, eu estou te fortalecendo. Filho, eu vou treinar você. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Filho, eu vou treinar você. Mas eu quero treinar você. Eu quero treinar você. Amadurecer você. Amadurecer você. E quando você estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. Eu quero treinar você, amadurecer você. Vou te deixar preparado, bem estruturado, pra poder vencer. Filho, eu vou treinar você. 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 Eu quero treinar você, amadurecer você. Vou te deixar preparado, bem estruturado, pra poder vencer. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Mais que uma oportunidade, uma experiência abençoada para usar do evangelismo, empreendedorismo e ação social, o Peregrino. Dia 15 de outubro, na Praça do Posto de Saúde, no bairro José Carlos de Oliveira, Caruaru, Pernambuco, com atrações musicais, culto e administração da Palavra de Deus. Faça sua caravana. Você pode fazer sua caravana sem custos para a sua igreja. Haverá 3 sorteios de R$500. Participe! Deus tem uma bênção para você. Mais informações, ligue 99595-3486. Meu nome é Betânia Taíde. Eu escuto o programa da pastora Renê aqui em Olinda. O
poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia.
Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho, não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional,
mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação, palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17:3 diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: o falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca.
Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar. Isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo nesse dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Nesta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho
brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Certa vez um agricultor chinês foi procurar o sábio do seu vilarejo para se queixar sobre as suas dificuldades da vida. Estava cansado de lutar com tantos problemas em suas costas. Estava a ponto de desistir de tudo. Então o sábio pediu para trazer um balde com água. Ele ficou meio confuso com o pedido do sábio na hora, mas ele obedeceu. Quando ele trouxe o balde com água, então o sábio dividiu a água em 3 panelas e colocou no fogão. E logo a água estava fervendo. Na primeira panela, colocou uma cenoura. Na segunda, um ovo. Na terceira, um punhado de pó de café. Depois de algum tempo, o sábio tirou as panelas do fogão. Pegou a cenoura e colocou numa tigela. Pegou o ovo e colocou em outra. E derramou o café numa terceira tigela. Aí ele perguntou para o agricultor: "Me diga o que você está vendo." E ele respondeu: "Cenoura, ovo e café." E o sábio disse: "Pegue a cenoura e aperte. O que lhe parece?" E ele respondeu: "A cenoura está cozida e mole. Agora pegue o ovo e tente quebrar." O agricultor quebrou a casca e viu que o ovo estava cozido e firme. Por fim, o sábio mandou o agricultor tomar o café, e ele sorriu quando sentiu o aroma delicioso e bebeu com prazer. Em seguida perguntou: "O que o senhor pretende com isto?" E o sábio explicou que essas 3 coisas tinham enfrentado a mesma dificuldade: a água fervente. E cada um reagiu de uma maneira diferente. A cenoura era forte e rígida, mas ao ser submetida ao calor, amoleceu. O ovo era frágil. Só contava com a casca muito fina para proteger o seu interior. Mas a água fervente o fez endurecer. O pó de café, no entanto, mostrou um comportamento singular. Depois de passar um tempo mergulhado na água fervente, ele modificou a água. E o sábio concluiu: "Qual deles é você? Como você reage quando o problema bate à sua porta? Você é como a cenoura que amolece?
Você é como o ovo que fica forte, ou você é como o café, que consegue transformar as dificuldades em oportunidades? Qual deles você é? Moral da história: quando uma porta está fechada, muitas estão abertas. Quando você estiver diante dos problemas da vida, pergunte a si próprio: o que eu sou? Uma cenoura que parece forte, mas amolece e se fragiliza na primeira dificuldade? Um ovo que começa com um coração frágil e espírito fluido, mas depois da perda torna-se rígido e endurecido? Ou o café, que consegue transformar as dificuldades em oportunidades, liberando seus aromas e sabores? Qual deles é você? Pense nisso. Uma oportunidade, uma experiência abençoada para usar do evangelismo, empreendedorismo e ação social, o Peregrino, dia 15 de outubro, na Praça do Posto de Saúde, no bairro José Carlos de Oliveira, Caruaru, Pernambuco, com atrações musicais, culto e administração da Palavra de Deus. Faça sua caravana. Você pode fazer sua caravana sem custos para a sua igreja. Haverá 3 sorteios de R$500. Participe! Deus tem uma bênção para você. Mais informações, ligue 99595-3486. Eu, Joel Barbosa, escuto a rádio aqui em Olinda, da programação da pastora Reni, em Olinda. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. A recompensa para aquele que esperam no Senhor. Cantora Angélica, a palavra do Senhor nos diz assim, que aquele que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Glória a Deus, não desista, porque a recompensa do céu vai chegar para a tua vida. Bateu de frente, te deixou sem chão. Tão forte e valente, hoje sem direção. O provável inegociável sem provisão. Coração dilacerado segue sem opção, enquanto muitos sorriam, já nem se lembram do dia que isso aconteceu aqui. Já suportou, nem sabe o quanto, já enfrentou aquilo que muitos não aguentaram. Não vale a pena você desistir, é só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. Já suportou, nem sabe o quanto, já enfrentou aquilo que muitos não aguentaram. Já não vale a pena, não vale a pena você desistir, é só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí.
sem opção. Enquanto muitos sorriram, já nem se lembro do dia que isso aconteceu aqui. Já suportou, nem sabe o quanto. Já enfrentou aquilo que muitos não aguentaram. Não vale a pena você desistir. É só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. Já suportou, nem sabe o quanto. Já enfrentou aquilo que muitos não aguentaram. Não valia a pena você desistir. É só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. Vai chegar o tempo e a promessa se encontram. Vai chegar o tempo que você vai se alegrar. Já não valia a pena você desistir. É só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. Vai chegar o tempo e a promessa se encontram. Vai chegar o tempo que você vai se alegrar. Não valia a pena você desistir. É só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. É só mais um pouco, aguenta firme, tem recompensa aí. Saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ninguém tem amor maior que aquele que dá a própria vida por quem ama. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Gabriela, estão falando de mim. Gabriela, eu não vou mais orar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar. Que Deus nos dê maturidade para lidar com o nível das retaliações que vem ao nosso encontro. E eu quero que você entenda, quanto maior for o nível do teu chamado, mais alta será a patente das pessoas que vão questionar o que você tem. O que Elias está ouvindo não é da boca de qualquer um, é da boca de um rei. É porque Deus está dizendo: eu te chamei para profetizar para reinados. Aprenda a lidar com o nível das críticas que vem. É porque nem todo mundo está preparado para ver Deus fazendo o que vai fazer na tua vida. Elias não está nem um pouco preocupado com o que Acabe pensa sobre ele. Porque quem sabe o que foi chamado para fazer não está preocupado com a opinião dos outros a seu respeito.
O que pensam sobre mim e sobre você não pode mudar o que Deus me chamou para fazer. O que eles acham sobre nós não pode alterar o que Deus nos chamou. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: enquanto você estiver no lugar que Deus te chamou para estar, fazendo o que Deus te chamou para fazer, o que pensam a teu respeito não muda quem você é diante de Deus. Se você recebe essa palavra nessa noite, pega ela, porque Deus está dizendo: deixa falarem, deixa falarem, eu te garanto. Gabriela, estão falando de mim. Oh, aleluia. Gabriela, eu não vou mais orar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar. Que Deus nos dê maturidade para lidar com o nível das retaliações que vem ao nosso encontro. E eu quero que você entenda: quanto maior for o nível do teu chamado, mais alta será a patente das pessoas que vão questionar o que você tem. O que Elias está ouvindo não é da boca de qualquer um, é da boca de um rei. É porque Deus está dizendo: eu te chamei para profetizar para reinados. Aprenda a lidar com o nível das críticas que vem. É porque nem todo mundo está preparado para ver Deus fazendo o que vai fazer na tua vida. Não tem problema o que Acabe está dizendo sobre ele. Ele diz: reúne todo Israel no Monte Carmelo. Chama os 450 profetas de Baal. Chama também os profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Convide eles. O rei que diz que ele é perturbador convida todo o povo. É porque na verdade o que o rei está dizendo com a boca não é o que ele acha no coração. Não é. Ele faz Elias ele tenta fazer Elias acreditar que aquele é o pensamento que ele tem sobre Elias, mas na verdade o que ele acha de Elias é o que esse cara fala acontece. O Espírito Santo acabou de me dizer isso e eu vou liberar essa palavra aqui. Tem gente falando algumas coisas com a boca que não acham de verdade. É porque eles querem te fazer acreditar que você não é o que você é. Mas na verdade, quando eles olham para você, eles sabem que há seriedade e verdade no que Deus colocou na tua mão. Deus está dizendo: não desça o nível, não desça o nível. Continua na mesma dimensão que eu te chamei para estar. Tem alguém dizendo: a igrejinha de fundo de quintal é fogo. Não é passageiro, é emoção. Mas quando olha para você, sabe que o que tem na tua vida não é brincadeira. Meu Jesus amado, eu sinto o Espírito de Deus me mandando dizer isso aqui. E não era nada disso que eu ia pregar, mas Deus está mandando dizer para alguém. O que sai da boca deles não pode ser validação para o teu chamado. A validação é o que Deus já falou. Deus já falou. Deus já... Não espere ser validado pelos homens. Quem te valida é o céu. Quem te valida é o céu. Você só continua na tua marcha. Se eles não compreendem ela, isso não é responsabilidade tua. Todo Israel no Monte Carmelo, 850 profetas. E Elias diz: está aqui o sacrifício. Clamem ao Deus de vocês, porque é o Deus que responder com fogo. Este é o Deus de Israel. Deus não disse em momento nenhum que ia mandar fogo. Deus disse que ia mandar chuva. O
único versículo que você vai ler, Deus falando que vai mandar alguma coisa, versículo 1, Deus dizendo: vai Acabe, porque eu vou mandar água. Ele está dizendo: chame, vamos ver quem é que manda fogo. Os profetas de Baal começam a cultuar, e literalmente, se você for olhar a história de um culto ao Deus Baal, você vai ver que parece muito às vezes com o nosso culto. Eles também são agitados. Eles dançavam, pastor. Eles gritavam. Eles são pentecostais, entre aspas. Gritavam, pulavam, dançavam, se retalhavam. Parece comigo quase. Eles estão dançando, pedindo fogo, porque eles acreditavam que Baal mandava fogo. Não, eles não estão lutando, eles não estão dançando por uma mentira, eles estão dançando por uma verdade própria. Eles acham que de fato Baal vai fazer descer fogo do céu. E se eu estivesse olhando de longe, sem estar perto, eu olharia aquela dança, aquele grito. Tanto que Elias diz: grita mais alto, porque eles estavam gritando, eles estavam dançando, eles estavam dizendo fogo, fogo, e um ao redor do outro. Se eu olhasse de longe, eu diria: o que é aquilo? É um culto pentecostal? Porque olhando de longe parece, mas quando chega perto a gente descobre que até tem movimento, mas não tem fogo. Quando eu li isso, a motivação deles era real. Guarde isso, é porque a gente lê e não entende as coisas. Eles achavam que Baal poderia mesmo fazer acontecer. O que eles estão fazendo é real para eles. Só que eles estão fazendo, gritando, dançando, e no final fazem só assim, ó. E fazem mais, e no final. Porque não adianta só empenhar força. É preciso empenhar a força na direção certa. Porque força empenhada na direção errada só traz cansaço e não traz resultado. Quanto tempo mais nós empenharemos nossa força na direção errada, naquilo que só nos cansa, naquilo que só nos desgasta? Deus está dizendo: tua motivação pode ser verdadeira, teu coração pode ser verdadeiro, mas você precisa procurar a direção certa, senão você só vai se cansar e não vai ter resultados. Procure a direção certa. Tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos cumpridores de rituais. Rituais aonde há. O que você está falando, Gabriela? Eu sou do manto, eu amo Pentecoste, eu gosto. Mas a gente tem que ter cuidado para o animal não estragar em cima do altar, porque se não tem fogo ele vai apodrecer. E a única maneira de Deus receber um sacrifício é quando Ele recebe fogo. Porque Ele chega como incenso suave às narinas de Deus. A minha pergunta é: Deus tem recebido? Elias está de longe dizendo: grita mais alto. E eles estão: fogo, fogo. E por fim eles disseram: não deu certo. E aí Elias vai fazer um negócio, ele diz: agora é minha vez. E ele vai fazer algumas coisas que eu preciso dizer a você nessa noite. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele enxerga e vê. Ele olha e vê que o altar do Senhor estava quebrado. Ouça, Elias não vai fazer uma oração. Elias não vai falar uma língua estranha. Não vai ter nenhum balabalai. Primeira coisa que ele faz, ele pega o altar quebrado e conserta o que está fora. Ouça o que Deus me disse, porque Ele sabe que altar quebrado não tem estrutura para segurar sacrifício. Eu não posso pedir a Deus aquilo que eu não tenho estrutura para receber. Antes de eu pedir, primeiro eu tenho que colocar a estrutura no... Porque é que as nossas orações não são respondidas? Porque a gente pede aquilo que não tem estrutura para viver. Deus está dizendo: para de pedir, vai se estruturar, vai se estruturar.
Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas o poder da palavra está liberado sobre este lugar. Deus está dizendo: tua oração não combina com a tua vida. Você está me pedindo algo que você não tem estrutura para receber. Porque se Deus faz cair fogo, primeiro que Deus não quebra princípio, mas se Deus faz cair fogo naquele tipo de altar, sacrifício não fica. Não tem estrutura para o que Elias está pedindo. Como ele sabe o nível do que ele está pedindo, primeiro ele vai colocar a estrutura no lugar. Primeira coisa que ele está dizendo: eu sei que Deus honra princípio. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai pegar 12 pedras. E o texto mesmo diz que essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. O que é isso? Elias está falando: eu sei que Deus honra princípio. E a segunda coisa, eu sei que Deus honra história. Ele está dizendo: a história não começou comigo, veio gente antes de mim. Enquanto nós não aprendermos a honrar quem veio antes de nós, nós não estaremos prontos para viver o que Deus quer fazer após nós. Olha para alguém e diga para ele: depois de você tem uma história. Fala: então aprenda a respeitar quem veio antes de você. Fala para ele: quando você souber respeitar quem veio antes, Deus vai te projetar para o que virá depois. Aleluia. 12 pedras. E ele faz uma valeta, ele edifica o altar. Elias não orou ainda não, tá? Não orou. Não orou, não falou, não tem nada, não teve culto aqui ainda, entre aspas. Ele só está colocando a estrutura para receber o que ele queria. Pega 12 pedras, monta o altar, pega e faz uma valeta. E o texto diz que essa valeta ao redor do altar é o equivalente a 2 medidas de semente. Ele prepara no altar um lugar para semear. Primeira coisa que ele diz: eu sei que Deus honra princípio. Segunda coisa que ele diz: eu sei que Deus honra história. E terceira coisa que ele diz: eu sei que Deus honra entrega. Tem uma valeta aqui que vale a 2 medidas de semente, Sâmera. Sabe o que ele diz? Por favor, pega 4 medidas de água. Gente, se eu pedir água aqui agora, se essa garrafa acabar, vai provavelmente ter outra dessa. Se você quiser beber água, você vai ali no bebedouro e pode beber. Mas eu estou falando de um lugar onde tem 3 anos e 6 meses não caía uma gota de orvalho. Tinha gente morrendo de fome porque não tinha água. Porque não podia crescer as plantações, então passava fome. Morrendo de sede. Não tem água. Não tem água. O que Elias está pedindo? Traz 4 medidas cheias de... Bom, vamos lá, pensa comigo. Você está aqui de longe olhando Elias e você está dizendo: parabéns, Elias, você é crente também, tá? Você é crente igual a Elias. Você está olhando Elias ali e está dizendo: Elias, parabéns, edificou o altar. Parabéns, construiu a história, Elias, 12 pedras. Mas quando você vê Elias chegando com a água, alguém chegando com a água, e você sabendo que tem família que está morrendo porque não tem água, e você está vendo Elias pegando aquilo e colocando num altar. Pensa comigo. Pensa comigo, o que você, sabendo que a sua vizinha, ou que talvez a sua avó, sua mãe, sua tia, se tivesse só uma vasilhinha daquela, o problema estava resolvido. E você está vendo Elias pegar as medidas e colocar aonde? O que você falaria sobre ele? Irresponsável. Tudo bem, construir o altar, edificar, eu até entendo, mas esse negócio aí já virou fanatismo. Irresponsável, fanático. Não, isso aí, ele está bitolado. É justo, é legítimo pensar isso sobre Elias, sim ou não? É óbvio que é. Tendo em vista o cenário em que ele está e o que está acontecendo em Israel. Mas espera, é legítimo eu pensar isso sobre ele porque eu não ouvi o que ele ouviu. No versículo 1 Deus disse: vai lá, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Quem não ouviu o que você ouviu, não vai entender o nível da tua entrega. Se você esperar as pessoas aprovarem tua entrega, você nunca vai conseguir fazer o que Deus chamou para fazer. Eles não ouviram o que você ouviu. Eles não sabem a promessa que você tem. Eles não sabem a unção que está na tua vida. Então entrega, sem ninguém entender, entrega. Você consegue entender isso?
ouvido deles não ouviu o que Deus falou no teu. A promessa que você recebeu não foi liberada para eles. Eles vão dizer que você é louco, que você está bitolado, que você está muito intenso, que não precisa disso tudo, que tem gente que faz menos e consegue. Mas você sabe que Deus falou que está vindo chuva, está vindo chuva. Coloca no altar. Coloca mais uma vez. Coloca mais uma vez. Se nós esperarmos a aprovação dos outros para fazer as entregas que vão nos conduzir às promessas que Deus nos falou, nós não vamos fazê-las. Eles não compreendem o teu caminho. Eles não sabem o que Deus fez na tua vida. Quem ficou no ribeiro sendo alimentado por corvos e aves foi você. Quem foi para casa de viúva enviar a provisão foi você. Como é que você quer agora que alguém que não andou o teu caminho entenda o nível da tua entrega? Não vai entender, não vai. Não vai. Se sou eu ali, Samara, eu digo talvez, olha, coloca só 3, separa esse aqui para levar para os amigos meus. Ele disse, coloca tudo no altar. E o Espírito Santo me disse, pastor Vitor Hugo, diga à minha igreja, que o segredo da vida comigo não é o quanto eles querem ganhar, mas o quanto eles têm coragem de entregar. Não é o quanto você quer alcançar, é o quanto você tem coragem de deixar. O que você está disposto a perder por causa daquilo que você quer viver? Gabriela, perder, você está falando de perder no Evangelho? Evangelho não perde, então você não conhece Bíblia. Porque Jesus quando veio, ele disse assim, ó, se alguém perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Se perca de quem você é e se ache em quem eu sou. O segredo não é o quanto você quer ganhar, é o quanto você tem coragem de deixar. O que você tem coragem de deixar pelo chamado que Deus tem na tua vida? Quantas chaves de carro você tem coragem de entregar por causa do que Deus tem na tua vida? Quantos relacionamentos você tem coragem de abrir mão pelo que Deus tem na tua vida? Quantos ciclos de amizade você tem coragem de sair pelo que Deus tem na tua vida? Quantos espaços geográficos você tem coragem de deixar pelo que Deus tem na tua vida? O que é que você tem coragem de deixar? Quantos sonhos você tem coragem de abrir mão? Quantos? Ele está dizendo, o segredo não é o que você quer ganhar, é o quanto você tem coragem de deixar. Deus não pediu água para ele, Deus falou que ia mandar água sobre ele. Mas ele está aqui no altar, ó. Para quem não sabe o que Deus vai mandar, essa quantidade de água é muita. Mas para ele que sabe o que Deus falou que faria, essa quantidade não é nada. Alguém me entende? O nível da sua entrega hoje você sabe que não é nada.
chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando justamente neste exato momento, término de nosso programa nesta tarde de hoje. Porque Deus, Ele é fiel, e por isso ser fiel, Ele está sempre conosco, todas as tardes, nos abençoando, nos dando proteção, nos dando misericórdia, enfim, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Agora eu quero deixar um final de tarde para todos vocês, em nome de Jesus, todos aqueles que ficaram sintonizados conosco. Meu pessoal de Olinda, boa tarde, viu? Fiquem com Deus. Obrigado pelo apoio que vocês sempre estão dando ao nosso programa, tá bom assim? Deus abençoe poderosamente todos vocês. E também abençoe todos os demais que estão sempre sintonizados com Rádio Missões e programa Manancial de Água Viva. Amém? Então, até amanhã, se Deus permitir, com certeza nós estaremos aqui em nome do Filho dele, Jesus Cristo. E agora eu me despeço de vocês, deixando o meu tchau, tchau. Dia e noite, noite e dia, está comigo em todo. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.